Muito bem, agora 4 horas e 37 minutos, a temperatura 20 graus, você está sintonizado na Rádio Guarujá AM 1420. E eu tenho na linha o deputado estadual Mário Marcondes para falar sobre a questão das secretarias de desenvolvimento regionais, que é um projeto de lei que está tentando transformar essas secretarias em agências. A gente vai entender um pouco como é que está essa situação com o deputado. Deputado, eu inicialmente lhe pergunto como é que está a situação. Bom, esse projeto de lei já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e está sendo debatido na Assembleia Legislativa. É isso mesmo? Muito boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Dizer que quando os projetos vão para a Assembleia, de origem do Poder Executivo, eles têm uma tramitação. Comissão de Constituição e Justiça, tramitação principalmente de Finanças e Tributação, são as duas comissões que geralmente todos os projetos tramitam. A Comissão de Constituição e Justiça averigua o quê? A constitucionalidade, ou seja, é legal, pode ser feito, a origem, o vício, se há vício de origem ou não. Ele não analisa o contexto como um todo, reflexo desse projeto, das modificações, da criação ou alteração de um projeto de lei, de uma lei já existente ou em tramitação. A Comissão de Constituição e Justiça e de Tributação, Finanças e Tributação, ela analisa o impacto financeiro para com o Estado, certo? Se há o impacto financeiro e se esse impacto financeiro pode ser suportado dentro de um orçamento já aprovado, sempre no início de cada ano, de cada legislatura. Então, a tramitação hoje na Assembleia consta das comissões, as comissões de Constituição e Justiça já passou como legalidade, ou seja, não há qualquer tipo de legalidade, a modificação que o governo do Estado propõe à Assembleia Legislativa. Até porque está vindo como redução de cargos, modificação de nome e, consequentemente, tudo isso, aos olhos da sociedade, num primeiro momento é algo que interessa, é algo que é bom e dentro da legalidade também existe, da Comissão de Tributação e Finanças também está ok. Então, é um projeto de lei que pode ir a plenário, eu acredito, na próxima semana ou na semana seguinte, ainda a discussão dos deputados, mas que certamente terá algumas emendas por parte dos deputados da Assembleia. Bom, deputado, as secretarias de desenvolvimento regional foram criadas em 2003, se não me engano, com o objetivo, como o senhor já destacou, de descentralizar a estrutura do Executivo Estadual. Agora, o projeto de lei, ele visa transformar essas secretarias em agências. E qual seria a diferença, deputado? Olha, eu vou ser muito sincero para ti, como deputado, como legislador, mas principalmente como cidadão. Não há modificação nenhuma de nada. Vai continuar exatamente o que está. Se é que com a transformação para as agências vai tirar um pouco da autonomia das secretarias regionais, isso significa dizer que a Secretaria Regional não tem mais o objetivo principal para o qual ela foi criada, que é descentralizar o serviço público em Santa Catarina. Ou seja, para mim, todo respeito ao governador do Estado, todo respeito aos deputados das comissões, para mim as secretarias regionais não têm mais função de existir. Principalmente no momento de crise como se vive, onde se corta gastos de tudo quanto é lado, se corta gastos da saúde, da educação, dos investimentos em Santa Catarina, que nós estamos aí hoje de pires na mão para tentar manter alguns investimentos que foram já se comprometidos para com a população catarinense, e nós vamos querer manter as secretarias regionais que hoje custam ao governo do Estado aproximadamente R$500 milhão ano, ou seja, 500 milhões de reais por ano, sendo que de investimento direto das secretarias regionais, 97% por custeio. Então não há por que o governo do Estado insistir em manter uma posição. O meu voto como deputado e de mais alguns deputados da Assembleia Legislativa é pela extinção das secretarias regionais, tendo em vista que a finalidade para a qual foi criada, ela não existe mais. Bom, agora, deputado, se as secretarias têm esse objetivo de descentralizar, a estrutura do Executivo Estadual e o controle de gastos, quando a gente percebe esse valor que o senhor falou, R$500 milhão por ano,
a gente vê que está sendo muito gasto para manter as secretarias, né? Sem dúvida, não há o porquê disso. Senhor, de todos os recursos investidos em Santa Catarina, 96, vamos dizer, 96% foi investido através das secretarias, aqui das secretarias principais, saúde, educação, segurança, não pelas secretarias regionais. 3% foi feito pelas secretarias regionais. Então, o objetivo para o qual elas foram criadas, elas não estão mais existindo. Essa descentralização, para mim, que é entre aspas, ela não está existindo e a sociedade não está sendo atendida como deveria ser atendida para o qual as secretarias, para o fim para o qual as secretarias foram criadas. Portanto, para o deputado Mário Marcondes e para alguns deputados do governo, certamente que a extinção das secretarias regionais seria o mais justo, o mais correto e o mais honesto com a população catarinense. O senhor tem ideia de quantas secretarias há no Estado? 35 secretarias regionais. Uhum. É uma estrutura assim, sem igual. Teve alguns projetos, teve algumas emendas que foram feitas no sentido de que fosse transformada em secretarias regionais em regiões metropolitanas, né? Atingir as regiões metropolitanas. E hoje tem a secretaria regional que acomoda 7, 8 municípios. Então, não há razão de existir uma secretaria com tantos cargos em comissão, uma prestação de serviço tão precária que tem sido nos últimos anos as secretarias regionais. Bom, mas segundo o projeto de lei 260 que está sendo debatido, transformaria, né, as secretarias em agências e cortaria o número de cargos, de funcionários, né? O senhor enxerga que, mesmo fazendo esse corte de gastos e corte de funcionários, não solucionaria a questão? Com todo o respeito ao governador do estado, eu vou dizer que, como dito, aquele dito antigo e popular, né, nós estamos fazendo uma meia sola. Isso não está resolvendo nada. Sendo que nós vamos cortar ali de 100 cargos, eu acho que, se é que é isso, cargos comissionados, e o resto são cargos efetivos de função gratificada, de cargo efetivo do governo do estado. Então, ou seja, a redução financeira não é tudo isso. E de mais a mais, hoje, esses cargos que são cargos que não estão pagos. O custo do estado já não tem hoje. Não tem hoje. Isso, com todo respeito, está sendo mascarado algumas informações da sociedade e certamente vai vir no plenário da Assembleia Legislativa para que a gente possa discutir isso, certamente, sejam da base do governo ou não, certamente que a extinção das secretarias regionais. O senhor fará uma proposta de um projeto de extinção das secretarias, deputado? Não será eu que vou fazer, nós temos alguns deputados que não concordam com a posição do governo do estado e certamente que nós vamos fazer uma emenda substitutiva do projeto de lei que foi para a Assembleia. Aí acredito aí que 10, 12 deputados aí estarão assinando essa emenda substitutiva para o pedido de extinção, e isso aí vai ser voto e vai ser emenda de plenário e vai ser votado em plenário. E caso aprovada, o controle desses gastos das secretarias voltaria para a mão do Executivo? Bom, a mão do Executivo, através da Secretaria de tudo assim, o que acontece? Secretaria de Saúde. Daí lá dentro da Secretaria Regional tem uma Diretoria de Saúde. É uma coisa, não. Com todo respeito, nós estamos querendo ter o pessoal na base e não trazer para Florianópolis para trabalhar. Deputado, a gente sabe que a gente vive uma situação econômica complicada, e eu acredito que este ano e o próximo, para o estado de Santa Catarina, que é um dos maiores pagadores de impostos e acaba recebendo investimento da União, se a gente for fazer uma comparação, o que retorna da União é muito menor do que a gente paga de impostos, né? Quer dizer, eu acho que esse ano e o ano que vem precisa se fazer uma revisão completa dos gastos aqui do estado, né? Inclusive cortes de secretarias e cortes de funcionários, né? Ricardo, o que você colocou, isso foi objeto de uma ação pública, de uma audiência pública que eu fiz na Assembleia Legislativa, muito prestigiada pela Fiesc, FEComércio, FCDL, no sentido de que a gente efetivamente peça para o governo do estado o que nos é de direito. Santa Catarina hoje é sempre a 7ª, 8ª contribuinte do bolo maior da União. E o nosso retorno hoje é o 21º, o 22º retorno. Então, Santa Catarina estão faltando com respeito para Santa Catarina. Hoje, se você ir a 470,
você vai ver aquela situação calamitosa. A nossa via portuária que não foi aprovada, que era 14 milhões, hoje botaram no orçamento da União a peça e a vergonhosa rubrica de R$900 mil. Então, o nosso Porto de Itajaí perdeu 60% da sua movimentação de contêineres porque não tem investimento para assoreamento do rio Itajaí para que navios de grande porte consigam entrar. A 282 está na situação. A BR-101 não acabou a duplicação, já faz 18 anos isso. Ou seja, a malha viária hoje estava no Diário Catarinense, está dando 2 bilhões para a recuperação da malha viária Santa Catarina. E daí não, vamos chegar com tudo isso. E o governo federal cortando, e Santa Catarina contribuindo. Então, certamente que o governo do Estado tem que puxar para si a responsabilidade, administrar Santa Catarina com responsabilidade e, principalmente, cortando na própria carne em alguns segmentos para que Santa Catarina fique em pé e que a nossa propaganda institucional feita diretamente pelo governo do Estado represente uma verdade para a sociedade catarinense. Bom, deputado, eu volto ao assunto das secretarias. Quando será a próxima sessão que vai debater o assunto? Olha, isso não, assim, eu não tenho para te dizer isso com certeza. Ele tramita em comissões, vai a plenário e o presidente da Assembleia ele coloca no momento que ele entenda, né? Tanto na situação de quórum ou na situação, eu vou dizer assim, mais confortável de voto que ele possa ter. Eu acredito até que o governo deva voltar a conversar com os deputados para que façam uma movimentação para que a proposta dele seja aprovada ou não, ou as modificações que a Assembleia entender. Então, eu não posso dizer data precisa, mas eu acredito que no mês de novembro ainda a pauta o projeto será pautado e certamente que virá a plenário para votação. Muito bem. Deputado estadual Mário Marcondes, agradeço a gentileza da participação na Rádio Guarujá e voltaremos a essa questão numa próxima oportunidade. Uma boa tarde para o senhor. Ricardo, eu que agradeço o espaço cedido. Acho que a mídia tem toda a sua importância nesse momento que o Brasil vive, certo? Que também as coisas boas também apareçam, que o trabalho feito pela parte política também apareça, e efetivamente o nosso pacto federativo entre a sociedade civil organizada e o poder público para que a gente consiga tirar o Brasil desse atoleiro e nós temos que começar pelo nosso estado, nós temos que começar sempre pelo nosso município, porque assim nós vamos conseguir fazer e exercer a verdadeira cidadania. Muito obrigado. Boa tarde.